Você já ouviu falar no Jesus Gonçalves? Conhece a história dele? E a de suas outras vidas? Olá, perfectíveis! Eu sou a Carol Bertato e no vídeo de hoje iremos conhecer o Jesus Gonçalves. Sejam bem-vindos para mais um Caso Espírita. O interessante da história dele é que não iremos saber o que aconteceu em apenas uma, mas em 4 vidas. Partiu? No livro Jesus Gonçalves, o Poeta de Deus, de Jorge Risini, conhecemos a história do espírito e suas outras vidas. Nascido Jesus Gonçalves em Borebi, São Paulo, em 12 de julho de 1902, foi um poeta, jornalista e teatrólogo. Depois de um tempo, decidiu acrescentar um acento agudo na letra E da primeira sílaba do seu nome, passando assim a assinar como Jesus. Ele fez isso por não se considerar digno de usar o mesmo nome que o Cristo. Interessante, não é? Desde os 27 anos passou a sofrer do mal de Hansen e desencarnou vítima dessa terrível doença, em 16 de fevereiro de 1947, antes mesmo de completar 45 anos de idade. Mal de Hansen, também conhecida como hanseníase, lepra e doença de Hansen, é uma infecção crônica causada pela bactéria Bacillus Mycobacterium leprae ou Mycobacterium lepromatosis. Os sintomas da hanseníase são variados e dependem do grau de envolvimento do sistema imunológico, da pele e dos nervos periféricos. Os principais são lesões na pele, perda de sensibilidade e fraqueza muscular. Vamos conhecer agora as outras reencarnações de Jesus na Terra. A primeira foi de 370 ou 375 a 410, onde viveu como um rei chamado Alarico I. Foi ele quem tomou e saqueou Roma em 410, quando estava a caminho da África, com a intenção de conquistar o continente e se tornar o homem mais poderoso do mundo. Nesse mesmo ano, na cidade de Cosenza, na Itália, uma tempestade destruiu seu exército, causando a sua morte, e terminando ali o seu sonho de conquista. Antes dessa fatídica viagem, foi procurado por Santo Agostinho, que lhe pediu piedade com o povo romano. De certa forma, Alarico atendeu ao seu pedido, já que determinou que nenhuma igreja fosse atacada. Desse modo, quem se abrigou nas igrejas foi poupado pelos seus soldados. De 458 a 507, reencarnou na Terra, no mesmo país, e recebeu o nome de Alarico II. Ainda desejando muito o poder e as conquistas, foi derrotado e morto pelo exército do rei francês Clovis, na Batalha de Volaire, na França. De 1585 a 1642, viveu na França, onde foi primeiro-ministro francês por 18 anos, o cardeal Richelieu. Dizem que ele tinha mais poder do que o próprio rei Luís XIII e influenciou Luís XIV e até o Napoleão. Católico fervoroso e político de extrema habilidade, era impiedoso com os que considerava inimigos do Estado. Não teve piedade por muitos povos que deixou na miséria em guerras de conquista. Embora São Vicente de Paulo tenha apelado para o seu sentimento cristão com o seguinte pedido: Clementíssimo Senhor, dá-nos paz, tem compaixão de nós, dá paz à França. Como cardeal, desencarnou de forma misteriosa. Tumores de diagnóstico desconhecido invadiram todo o seu corpo. De 1902 a 1947, retornou com o nome de Jesus Gonçalves, como já vimos anteriormente. Ele ficou órfão da mãe aos 3 anos. Aos 14 anos, criou a bandinha de Borebi, sua cidade natal, e era conhecido pela sua liderança em festas e quermesses locais. Aos 17 anos, se mudou para Bauru e cursou o ginásio no Colégio São José, mas não chegou a concluir. Fundou a Jazz Band de Bauru e escreveu peças de teatro, além de interpretar. Ainda colaborava com o jornal da cidade, chamado Correio da Noroeste. Aos 20 anos, foi tesoureiro da prefeitura e aos 22 se casou e teve 4 filhos. Mas, em 1930, ficou viúvo e se casou novamente. Por conta de sua doença, precisou entregar os filhos à tutela de parentes. Se aposentou cedo e passou um tempo vivendo de favores. Um amigo deu um terreno para ele viver,
Mas, em 1933, o serviço sanitário da cidade o recolheu e o afastou do convívio familiar, sendo internado no Asilo Colônia Aimorés, em Bauru, São Paulo, ficando por lá até 1937. Embora muito querido e dedicado às artes, nessa época se considerava ateu, já que não achava justa a sua situação, não podia acreditar na existência de um Deus bom e justo. O Asilo Colônia era chamado de mestre e admirado por sua imensa disposição e capacidade para o trabalho. Criou o pequeno jornal do asilo intitulado O Momento. Produziu textos e participou de peças teatrais. Criou também a Jazz Band Aimorés. Após muita insistência e problemas sérios de fígado, tentou se internar no Hospital Padre Bento, em Guarulhos. Mas, durante a viagem, passou mal em Pirapitingui e foi internado no hospital da cidade, onde viveu até o seu desencarne. Ali fundou a Jazz Band de Pirapitingui, a Rádio Clube de Pirapitingui e o Nosso Jornal, periódico interno do hospital. Ficou viúvo de novo e se casou com Ninita, que também era portadora de hanseníase e cega. A esposa, que era espírita, acabou convertendo Jesus ao espiritismo. Certo dia, que sentia muita dor no fígado, Jesus colocou um copo com água na mesa e disse: "Se Deus existe mesmo, dou-lhe 5 minutos para esta água se transformar em remédio." A água imediatamente tomou uma coloração esbranquiçada. Ele bebeu e melhorou das dores que sentia. Depois disso, se tornou espírita de vez. Fundou o Centro Espírita Santo Agostinho, em Pirapitingui. Interessante que foi uma homenagem ao santo que lhe rogou para poupar a população romana do massacre de suas tropas. Ano passado, quando Jesus estava encarnado com o nome de Alarico I. Lembram? Após o seu desencarne, o Centro Espírita Santo Agostinho passou a ser administrado por Ninita, sua última esposa. A história de Jesus Gonçalves é uma prova da bondade e misericórdia de Deus com a gente. Ele nos perdoa, mas não nos isenta de reparar e expiar todas as nossas dívidas, pois o arrependimento sincero nos permite a reparação com a lei divina. Porém, não nos livra das consequências das nossas ações. É por isso que Jesus Cristo afirmou: "A cada um segundo as suas obras." Por isso, a importância de pensarmos, falarmos e agirmos sempre no bem. E mesmo que seja necessário reparar diversas ações do passado, jamais estaremos órfãos do amor e da proteção do nosso Pai Celestial, Deus. Fiquem agora com um soneto de Jesus Gonçalves, psicografado por Chico Xavier e publicado em 1962. Antes disso, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram, @canal Geração Espírita. Tchau! Reencarnação. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta a novas lidas. O berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo um réu que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas.